todo o Salmo 119, ele deixa aqui claro que qualquer aflição nossa é o Senhor que nos vivifica pela sua palavra. Então, que possamos nos momentos de aflição, de dificuldade, buscarmos socorro na palavra de Deus, tá, amados? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos curar, nos libertar e também de nos vivificar. Aleluia! A verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria, a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, a palavra, o relato, quer dizer, a palavra de Deus, o relato de Deus, aquilo que Deus deixou registrado, produz fé e esperança em nossos corações. É muito importante isso, porque esses livros mostram a soberania e a sabedoria de Deus. Então, quando nós lemos esses estudos históricos, esses livros históricos e poéticos, que nós vamos daqui a pouquinho dissecar quais são os livros históricos, quais são os livros poéticos, eles têm a capacidade de nos revelar a soberania e a sabedoria de Deus, tá? E o relato dessas verdades, como diz aqui na verdade prática, produz fé e esperança em nossos corações. Então, a gente, quando vai à Bíblia, a gente vai porque cremos nela, é a fé, e nós temos a esperança de que Deus irá mover céus e terras para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Amém? Aleluia! Vamos lá, vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá, amados? Então, hoje nós vamos ler um pouquinho aí, alguns versículos, e eu creio que vai ser uma bênção esses versículos para poder nos dar um entendimento. Deus controla o curso da história humana. Interessante isso. Você pensa que as coisas estão acontecendo, a guerra foi o Putin. Não, meu irmão, está tudo dentro do controle de Deus. Deus está no controle, Deus está sentado no trono, controlando todas as... E Josué 21, 45 diz, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, Deus está no controle do curso da história humana. Nós, filhos de Deus, sabemos o que vai ocorrer lá na frente. O mundo não sabe, para eles é surpresa, mas para nós não. Nós estamos na expectativa dele chegar, da volta de Jesus e tudo se cumprir como Jesus nos prometeu. O segundo versículo, Deus é fiel o tempo todo. Então, lembra disso, o trono de Deus é um trono de fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, se ele é fiel, como é que ele vai negar a si mesmo? Ele sempre será fiel. Então, nós podemos nos aproximar do trono de Deus com confiança, tá, amados? Então, nós precisamos aprender isso. Fizemos a besteira que fizermos, o que fizermos de errado, mas devemos nos aproximar com confiança de que o nosso Deus é fiel, mesmo na nossa infidelidade. Tá bom, queridos? Vamos continuar, vamos ver o terceiro versículo. A sabedoria requer ações práticas. Então, não adianta você só conhecer a palavra e não colocá-la em prática, Então, a sabedoria requer ações práticas. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo. Jó 28 disse assim, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, olha, é a atitude, é o entendimento. Então, a sabedoria requer ações práticas. Não adianta você só saber, temer a Deus, ser sábio temendo a Deus. Você precisa também tomar as atitudes de apartar-se do mal. Tá, amados? É o entendimento. Vamos ver mais um versículo aí, o quarto. A pessoa temente a Deus recebe honra.
Provérbios 31:30 fala da mulher, mas Deus não faz acepção. Então, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, todo aquele que teme ao Senhor, ele vai ser louvado. Então, Deus aqui mostra, nesse versículo, a mulher, mas como Deus fala, ele não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos nos lembrar de que também os homens estão aí, pegando essa rebarba aí, que Deus deixou registrado para as mulheres. Vamos ver também o 5º versículo. Nada acontece fora da vontade divina. Como se tivesse escapulido, como diz, né, aquela série do Chapolin, né? Escapuliu. Deus não deixa nada escapulir, nada foge, nada acontece fora da vontade divina. Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu botei um asterisco aí que eu queria falar alguma coisinha aqui, eu notei uma coisinha aqui a respeito do pardal, né? Deus nos encoraja a não temermos nada, por 2 considerações impressionantes, né? Em primeiro lugar, porque Deus cuida dos pardais, o menor e o menos valioso dos pássaros. Se você pegar um pardal e quiser vender esse pardal, ninguém compra, porque pardal dá em todo lugar, não é verdade? Agora, tu pega um canário, vai vender, tem valor. Você pega um tico-tico, tem valor. Tu pega um passarinho qualquer, aquele quino, como é que é o nome daquilo? Então, nós precisamos entender que Deus está falando aqui de coisa que não tem valor algum diante dos homens, né? E ele diz assim, em segundo lugar, pelo fato de Deus numerar até os cabelos da nossa cabeça. Nós não sabemos. Nós, quando começa a cair cabelo, nós fazemos assim, um monte de cabelo. Mas Deus enumera, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Meu Deus do céu, que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? O argumento é simples: se ele cuida de pássaros de menor valor e se considera algo tão pequeno como o cabelo da cabeça e o enumera, Deus certamente nos protegerá e nos proverá. Portanto, você não precisa temer o que o homem pode fazer com você. Deus está no controle da tua vida e da minha vida, tá, amados? E aqui eu peguei lá também um assunto sobre pardais. Os pardais são pássaros bem conhecidos na Síria. Eles são pequenos, eles são encontrados em grande número, eles são mansos, intrusivos, quer dizer, eles são entrão, né? Você deixou uma coisa lá, ele entra, e se aninham em todos os lugares. Eles são extremamente pertinentes em afirmar seu direito de posse e não têm a menor reverência por qualquer lugar ou coisa. Davi faz alusão a essas características do pardal no Salmo 84, versículos de 1 a 12, né? Quando reclama que eles se apropriaram até dos altares de Deus. Que coisa interessante, até os pardais fizeram ninhos, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui coisas interessantes. A respeito de si mesmo, Deus diz no Salmo 102, versículo 7, não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Quando um deles perde a companheira, uma questão de ocorrência cotidiana, ele se senta sozinho no telhado e lamenta a cada hora seu triste luto. Certamente o Senhor cuidará de nós, que temos mais valor do que muitos pardais. Amém, queridos? Então, Deus cuida de cada um de nós, porque nós valemos muito mais do que um pardal. Olha só o que diz aqui também. Esse asse, né? Está lá escrito lá, não se vendem 2 pardais por um asse. O asse era 1/4 do quadrante, né? Aliás, o quadrante era 1/4 do asse. Então, é um tipo de moeda romana
que tem um valor de 1/4 do asse, e era a moeda de menor valor no Império Romano, que era o quadrante. Então, o asse corresponde a 4 quadrantes. Qual é a menor moeda nossa? Era de 1 centavo. Ainda existe, porque o pessoal bota lá, né? 1,99, 1,98, vai comprar alguma coisa, 3,98. Quer dizer, 1 centavo está lá. É que essa moeda perdeu o sentido de circular, mas ela existe, eu tenho em casa, muita moeda de 1 centavo. Então, o que acontece? É como se fosse 4 centavos hoje, 4 moedinhas, né? A menor moeda é o quadrante. O quadrante era 1/4 de um asse, e um asse corresponde a 4 quadrantes. Então, corresponde, a menor moeda era o quadrante, então correspondia como se fosse hoje a 4 centavos. Então, não se vendem, olha, não consegue se vender um pardal por um asse, por 4 centavos. Ninguém dá nada pelo pardal, né? Ninguém dá nada. Isso quer dizer o seguinte: ninguém dava nada pela tua vida, mas Deus pagou a tua vida com um preço altíssimo, que foi o sangue do nosso Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver o 6º versículo. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que existe dentro de nós uma fonte, e essa fonte Deus colocou aqui no dia que você aceitou Jesus. Está lá em João 4, Deus, ali através da palavra de Deus, revela que a fonte é Jesus, né? Essa fonte é Jesus. Então, nós aceitamos Jesus, Jesus entrou, a fonte está aqui dentro. E do coração, né? Quando ele fala do coração aqui, muitos entendem como alma, muitos entendem como espírito, mas eu quero dizer para você o seguinte: é dele, é de Jesus que procedem as fontes da vida. Então, nós não podemos deixar o nosso coração ser atingido, né? A nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa vida será atingida, porque senão nós perderemos, taparemos a fonte, né? Os inimigos, quando atacavam, eles tapavam as fontes de água, eles tapavam os poços, entulhavam os poços, para que aquela população ficasse sem a vida, sem a capacidade de viver. Isso nós vemos lá muito em Isaac, né? Isaac lá no meio dos filisteus, os filisteus entulhando os poços, e nós precisamos nos lembrar disso. O nosso coração precisa ser guardado, quer dizer, a nossa vida espiritual precisa ser preservada, tá, amados? A nossa vida espiritual precisa ser preservada, porque é de lá, dessa vida, é que virão o quê? As fontes. Vai vir tudo que você precisa. Tudo que você precisa, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Vamos ver aqui os objetivos geral da lição. O primeiro é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Então, nós vamos entender bem, vamos destacar isso bem, né? Josué, quem está vendo as novelas aí, está vendo aí, veio de Moisés, Josué, depois vai vir os Juízes e depois os reis, tá? Conhecer a natureza, conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica poética e de sabedoria. Então, nós vamos também entrar nessa parte aí da estrutura e característica da literatura bíblica poética e de sabedoria. E o 3, mostrar os princípios básicos para a vida cristã. São os 3 pontos que a aula de hoje vai atingir, né? Pretende atingir. Vamos ver agora aqui a motivação. B, a motivação desta lição. Então, ali é o objetivo, aqui são as motivações, tá? Primeiro aí, é necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. Então, a mensagem bíblica é a verdade, então nós temos que nos submeter à verdade, tá? Porque Deus não muda. Deus não vai trazer uma outra verdade para você. Deus
Deus, ele traz a verdade, e nós temos que nos submeter a essa verdade. As narrativas da experiência do povo de Israel com Deus nos ensinam acerca da sabedoria, da soberania e da sabedoria do Senhor. Vamos ler lá, em 1 Coríntios, vamos à Bíblia lá um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 10, é um capítulo que fala sobre a história, comparando a história do povo hebreu com a igreja, que a igreja não venha cair nos mesmos erros, tá? Capítulo 10, versículos de 1 a 6. Louvado seja o nome de Jesus. Você que está conosco aí através da internet, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar com você. Nós somos o Ministério Jesus Cristo é a Porta. E se você tiver oportunidade, inscreva-se no nosso canal, YouTube/TV MJCP. Deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhe com os seus contatos em nome de Jesus. Acesse também o nosso site www.mjcp.com.br e ali você vai encontrar a história desse ministério, vai encontrar fotos também e muitos estudos especiais para a tua vida, para a tua edificação, em nome de Jesus, tá? Vamos continuar com a aula aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então, Deus aqui está dizendo o seguinte, olha, aquilo foi um exemplo que nós não devemos seguir. Tem muitos exemplos na Bíblia, lá no Velho Testamento, que nós devemos seguir, mas o exemplo do povo de Israel no deserto, nós não devemos seguir. Então, Deus aqui deixou registrado, o apóstolo Paulo deixou registrado a igreja de Corinto, falando a respeito deste assunto. Se você for seguir a leitura, você vai ver aí muitas coisas que eles fizeram e que nós não devemos fazer. Tá bom, queridos? Vamos continuar. O item C, compreendendo a lição. O primeiro, livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, tá? Dentro destes livros poéticos, 3 se intitulam como livros de sabedoria. São eles Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, tá, amados? Agora vamos ver, compreendendo a lição, o segundo ponto. Ô, Jesus. Aí, item C. Segundo, são 12 os livros históricos, de Josué até Ester. Ocupam-se da história de Israel, nos seus vários períodos. Então, nós vamos também ver isso aí, os períodos da história de Israel, tá? Vamos ver agora aí, ó. A teocracia sob os juízes. A monarquia sob Saul, Davi e Salomão. A divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel. Para você poder entender bem, se posicionar bem, tá? Essa aula vai dar um posicionamento bastante histórico sobre isso. Este levado em cativeiro para a Assíria e aquele para a Babilônia. Então, o reino de Israel, lá em Roboão, quando se separou, eles foram para a Síria, foram levados cativos. E anos depois, algumas dezenas de anos depois, eles foram levados para a Babilônia, o reino do sul.
tá, amados? Então, são dois reinos que nós vamos ter que estudar profundamente aí. E o pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. Então, compreendendo bem essa lição, nós vamos ver esses pontos aí. A aplicação agora em nossas vidas. Opa! A aplicação em nossas vidas. Precisamos exercitar a nossa fé no Deus soberano e que age na história humana. Então, meu irmão, Deus está agindo. Você pensa que lá Rússia e Ucrânia tá fora de controle, né? Deus está agindo. Devemos reforçar a busca pela sabedoria divina e exercitar o nosso coração à adoração. Por quê? Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Aleluia. Vamos ver as leituras bíblicas de hoje. Vamos pegar aqui, que eu quero Deuteronômio, vou pegar pela nossa tradução, tá? Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos na Bíblia. Versículos 20 a 25. Glória a Deus. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Versículo 23, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, olha aí, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E lá no Salmo 119, versículos 105, a 108. Aqui. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Todos acharam? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferta dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Somente até aí. Ensina-me os teus juízos. Aleluia. Esses são os textos bíblicos da lição, lá de Deuteronômio, nos orientando. Quando nos perguntarem a respeito da nossa fé, do que Deus fez, nós devemos responder que nós éramos escravos no Egito. Então, nós éramos, antes de conhecer Jesus, nós o quê? Nós estávamos no mundo, servindo aos ídolos, servindo a Satanás, mesmo sem saber que era Satanás, tá, amados? Vamos continuar aí a divisão da aula de hoje, tá? A divisão da aula de hoje, a primeira parte, as histórias do Antigo Testamento. A segunda parte será os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E a terceira parte, uma mensagem ao coração. Então, nós vamos à primeira parte, as histórias do Antigo Testamento. A primeira parte
os livros históricos. A segunda parte vai ser as histórias dos juízes. E a terceira parte é as histórias dos reis, tá? Nós vamos ver, estudar aí os livros históricos e vamos mergulhar um pouquinho neles. A segunda parte, nós vamos estudar dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, os livros sapienciais, os livros de sabedoria e poéticos, Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos, Cantares de Salomão, tá, amados? Então nós vamos, e a terceira parte, nós vamos a uma mensagem do coração, que é ensinar, mostrar para os irmãos que nós não podemos abrir mão da adoração, tá? Uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de adoração. Essas são as áreas que nós vamos atuar hoje. Vamos ler a introdução está aqui, a minha revistinha, e na tua também. E diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem aos textos líricos, ao texto lírico, tá? Com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Aleluia. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, através de narrativas e textos líricos. O propósito é o despertamento e o fortalecimento dos sentimentos do ser humano. Então, o objetivo de Deus é chamar você a sentir uma outra coisa que você não sentia, né? Despertar esse sentimento do ser humano para a palavra de Deus, para os desejos de Deus. Vamos continuar aí. Histórias do Antigo Testamento, nós vamos ver. Esse reminho do tempo aí não tem, tá? Eu não sei por que isso aí foi uma versão anterior. Interessante, eu estou com a versão anterior aqui e lá está com a versão atual. Como é que pode? Interessante. Vou ver aqui. Vai ver aqui, mas tudo bem. Vamos continuar. Os livros históricos, os livros dos juízes, os livros dos reis. Eu não tenho aqui o ponto 4, não. Tá bom. Opa! Vai ou não vai? Tá ruim de ir. Opa! Os livros históricos. Vamos ler na revista. Perdão, amados, mas de vez em quando a tecnologia falha. Os livros históricos, né? A história do Antigo Testamento, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Está lá em Josué 1, versículo 1 e 2, depois nós vamos ver. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Que outras nações eram essas? Os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus, aquela turma toda que estava ocupando a terra, tá? Deus levou o povo dele do Egito para lá e disse: olha, a terra está aí, agora você tem que possuir. Então eles tinham que lutar, eles tinham que brigar. Mesma coisa nós também saímos do mundo e viemos para Deus, estamos em Cristo, glória a Deus. Agora nós temos que lutar pelas bênçãos que Deus nos prometeu, é com esforço, né? Então nós precisamos nos lembrar disso. Vamos lá, vamos continuar. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, tá? 14 séculos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo.
Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Amados, então esse é o texto que fala sobre esse período. Então, o chamado de Josué. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Atos 13, 20, diz assim: vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Acho que está errado isso aí, hein, tá, filho? Hein? Eu não sei por que está assim. Deve ser a bateria, né? Não está não. Será que ele avançou? Meu Deus, o que aconteceu? Ah, não, aí está certo, é 1:2. O item 1:2. Deixa eu ver aqui só o que está na revista aí, o Josué 1:2. Vamos na Bíblia, Josué 1:2. Desculpe, tá, amados? Teve uma falhinha aí. Josué 1:2. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, e Josué 21:45, nós já tínhamos visto lá no início, né? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E agora nós vamos ler na revista a história dos juízes. A história dos juízes, depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Atos 13, 20. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Então, o problema da pessoa que não tem pastor, tá, amados? É a ovelha que não tem pastor, não tem liderança, anda como quer, tá? Deus, quando levanta a liderança, é para que o povo ande de uma única forma. Então, aqui ele está mostrando aqui que o povo andava, cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual. Então, quando a pessoa não tem liderança espiritual, não tem pastoreio, está sozinho no mundo, dizendo que acredita em Deus, acredita em Jesus, é crente, mas que não está congregado, ele entra em declínio espiritual. Tá aqui o que aconteceu lá com Israel, acontece nos dias de hoje com a igreja que não tem pastor, tá? Aqui ele vem dizendo assim, ó: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Olha aí, ó. Então, o inimigo, que estava só em derredor, entrou no arraial deles. Então, começou a roubá-lo, a saqueá-lo. É o que acontece com a pessoa que está desviada, está afastada da igreja. Ela começa a entrar em declínio espiritual, para de dizimar, para de ofertar, para de orar, para de ler a Bíblia, ele para com a sua vida espiritual, e o que acontece? O inimigo entra e começa a saqueá-lo. Olha só. Então ele diz assim: apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Mesma coisa hoje, quando um desviado se converte, ele se arrepende,
ele vem para a igreja, volta a estar debaixo de uma liderança espiritual. O que acontece com ele? Deus vem em socorro dele. Deus levanta o libertador, Jesus. Jesus vem em socorro dele. E aqui ele vem continuando, olha só. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas, tá, amados? Então nós vamos agora entrar aí nesses versículos que nós estamos vendo aí, vamos ver agora que nós vamos já cair. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel, Atos 13, 20. Vencidos cerca de 450 anos depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, o povo que estava lá depois de Josué, vencidos aí 450 anos, Deus começou a levantar juízes para libertar, que aquele povo ficou sem direção. Se arrependia, Deus levantava um líder para poder conduzir o povo. Então levantava um pastor, levantava um rei, levantava alguém que, imbuído de autoridade, e que esse alguém iria exatamente conduzir o povo a pastos verdejantes, a momentos de descanso, a momentos de alegria. Isso durava cerca de 40 anos, que a vida daquele juiz. E aí o juiz morria, o que acontecia? O povo voltava a fazer o que queria, estava sem direção. Então, é isso que nós vamos ver agora. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel, tá? Vamos ver aí mais um. Jesus. 12 juízes em 400 anos de história. Vamos ver esse texto aqui, está em Juízes, um pouquinho mais à frente, capítulo de número 3. Versículos de número 11 até o 16. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, viu? Otiniel, filho de Queneu, faleceu. Então morreu o juiz, Otiniel, tá? Quem está vendo aí essa terra prometida aí, ele está aparecendo aí, Otiniel, está lá, nesse momento está aparecendo lá, que ele é neto do Caleb, né? Acho que era isso. Se era filho de Queneu, Kenaz era filho de Caleb. Vamos lá, vamos continuar aí. 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Morreu o juiz, estão sem liderança. Quem é que eles vão obedecer? Eles não temiam mais a liderança, não tinha mais a quem temer. Então ele diz, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. Me dá um pouquinho de retorno. Você, não é do som? Quem é que é do som? Rogério, né? Perdão. Rogério, me dá um pouquinho de retorno ali, Rogério. Aleluia. Eu estou sem retorno aqui. Estou acabando perdendo a voz. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então Deus levantou o quê? Um adversário. Deus permitiu um adversário se levantar contra o seu povo. É isso que acontece conosco quando nós ficamos sem governo, sem direção e fazendo o que dá na telha. O que acontece? Deus levanta um adversário. A permissão do adversário está ali, ó. Deus deu a ele. Então ele está agindo. Por quê? Porque Deus deu a ele permissão. E olha lá o que ele diz, ó. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Começa a juntar um monte de demônio. Olha, começa a juntar um monte de povos. E ele vem e diz, olha, e foi e feriu Israel e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aí. Quando a coisa aperta, meu irmão, o sujeito está no culto das mulheres, culto dos jovens, ele está na consagração, ele está no clamor, ele pede para entrar no clamor, ele entra em tudo, porque ele quer socorro de Deus. Ele está desesperado. Então o povo de Israel, debaixo de opressão,
ele se desesperou e falou: meu socorro está no Senhor. Ele começou a levantar os seus olhos para olhar para o Senhor, se arrependeu, olha lá. Ele diz assim: então o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, 44 centímetros, tá? Mais ou menos, quase meio metro. E diz assim, ó: e cingiu debaixo de suas vestes, do lado direito. Então ele era canhoto, então ele botou do lado de cá, tá? Ele cingiu ele aqui. Ele era canhoto, então ficava fácil dele pegar. Se ele bota aqui, já fica mais difícil dele pegar, né? Então, ele levou o tributo, versículo 17, não, agora vamos lá para o 30. Senão vamos contar a história desse fato, não é isso. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Olha, quando Deus dá a paz, é uma paz sem fim, mas o homem se esquece. Ele não consegue ter uma vida espiritual em paz. Parece que o povo precisa do aperto para poder se lembrar de Deus. Então eu digo para você o seguinte: faça como muitos reis fizeram. Durante a paz, levante os muros, reforce as portas, não é verdade? Começa a edificar a sua vida espiritual, é na paz. Porque na guerra, meu irmão, não dá tempo. Você não tem tempo, é uma opressão muito grande sobre a vida da pessoa. Mas é durante o teu tempo de paz que você deve levantar as tranqueiras, deve levantar o muro, para poder quê? Poder resistir o inimigo. Quanto mais muro você levantar, quanto mais fortes forem as suas muralhas e as portas, você vai poder resistir o mal, né? E muitas vezes, durante a paz, o povo só quer rosetar, né? Só quer praia, só quer curtir o tempo, mas a coisa fica complicada. Então Israel sofreu isso, os juízes, né? No tempo dos juízes. Vamos lá. Nessa época, não havia rei em Israel. Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel. E as tribos dos danitas buscavam para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Então, Dan, que era um dos filhos de Jacó, a tribo de Dan, os danitas, buscavam para si herança. Na época, não havia rei em Israel. Então, olha só que luta que esse povo teve, né? E não havia caído ainda por sorte, a sua herança. Vamos lá, cada um andava como queria. Juízes 21:25. Naquele dia não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, nós entendemos isso. Muitas pessoas acham que estão desviadas, estão afastadas da igreja, aí acham o quê? Eu não preciso orar, eu tenho Jesus no coração. Esse fala isso, o outro fala assim: não, eu não preciso mais dar dízimo, não tenho mais compromisso com a igreja. Então eles começam cada um achava o que era mais reto, fazia naqueles dias, andava como queria, meu irmão, e acha que Deus está no negócio, Deus está naquele negócio. Não está. Aquele negócio não é um negócio de Deus, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, diz lá o salmista, é perfeito. Salmo 18 fala isso, né? O caminho de Deus é perfeito. Vamos ver aí a consequência, declínio espiritual. Juízes 3:7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto a quem? Aos Baalins e ao poste ídolo. Então se tornaram idólatras, que é uma coisa normal que acontece. As pessoas não querem ter pastor, não querem ter liderança e acabam seguindo um coach, seguindo aí pessoas. Os pastores deles são da internet. É complicado isso, meu irmão, porque na hora da dor de barriga tu precisa do gabinete, tu precisa da oração e de imposição de mãos. Como é que vai ficar a situação online para essa situação? Como é que vai ser? É complicado, né? Então
começam a render culto a Baalins e ao poste ídolo, aos ídolos que estão se levantando no nosso meio. Vamos ver aí mais um. Israel subjugado pelas nações vizinhas. Juízes 3, 8 e 12. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Tu imagina, 8 anos o diabo em cima de você, comendo, tomando, batendo, enfermando. Meu Deus do céu, olha aí. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, isso se tornou uma prática. Então, tem crente que gosta de desvio, tem crente que vem para a igreja, fica aqui um tempo, daqui a pouquinho sai. Não gostou de uma palavra, não gostou de uma pregação, não gostou de alguma coisa na igreja. Meu irmão, eles estão aqui para arrumar problema. Então, eles não estão submissos à liderança que Deus estabeleceu. Isso aqui é um princípio de Deus. Nós não podemos abrir mão disso, tá, amados? Vamos continuar. Israel subjugado pelas nações vizinhas. Está aí nação, mas é nações. Juízes 6:1. Quem conhece a história de Gideão, tá, amados? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam. Na hora da colheita, a colheita é minha. Olha, aquele camarada trabalha, e tudo que ele vai colher, o diabo colhe antes dele. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Juízes capítulo 10, olha aí. Opa! Meu Deus do céu. Aí. Oh, meu Deus. Aí. Juízes capítulo 10. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Você vê que é uma prática. Capítulo 3, capítulo 6. Você vai vendo que Juízes é exatamente isso. Israel se levanta para adorar a Deus, Deus levanta o líder, guia eles durante um tempo, 40 anos, 80 anos, o tempo que for, depois eles ficam de novo prostrados e o inimigo em cima. Aqui, entregou nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. Vamos ver agora Juízes 3, 9 e 15. Deus levanta libertadores. Quando nós clamamos, Deus socorre. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, era irmão de Caleb, não era neto de Caleb, não, era sobrinho neto de Caleb, e mais novo do que ele. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Olha. Vamos ver mais um aí, ó. Juízes 10. Aí, garoto. A fidelidade. Não, os 10 passou demais. Juízes 10, 10. Ô Jesus, cadê ele aqui? Juízes 10, 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Então eles reconheceram que eles estavam o quê? Servindo ao diabo. Porque tem dois senhores, meu irmão. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Se nós não servirmos a Deus, nós vamos estar servindo ao diabo. Então por isso que as nossas mãos têm que ser santas, nós temos que colocar as nossas mãos na obra de Deus. Se ficarmos com as nossas mãos desocupadas, o diabo vai querer tomar as nossas mãos e fazer nós trabalharmos para ele. Então nós precisamos nos lembrar disso, tá? A fidelidade e misericórdia de Deus. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, tá, amados? Então, Deus é sempre fiel. Quando o povo se quebranta, ele vem em socorro. Tá bom, queridos? Vamos lá para o item 3 agora. As histórias dos reis. Vamos lá para o item 3. A história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu. E após sua morte, o reino se dividiu, Israel do norte e Judá do sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. E em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Quem foi que entrou lá e destruiu o templo? Nabucodonosor, tá, amados? Contudo, em 539, cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Vamos ver alguns versículos aqui que contam essa história, né? 1 Samuel 8,5, o povo pede um rei que os governe. E lhe disseram: vê, já estás velho. Quem era o velho? Samuel. Samuel já estava velho. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Quer dizer, os filhos de Israel, eles não queriam o sacerdócio. Eles faziam tudo que era errado para um sacerdote. Então, o povo viu que Samuel estava velho, já tinham passado pelos juízes, olha só, e eles pediram que constituísse um rei para eles. Mas o rei do povo de Deus é Jesus, é o Senhor. Então, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, Israel quis ser igual às nações, e isso é um dos motivos pelo qual Israel vai passar pela grande tribulação. Porque quem vai passar pela grande tribulação são as nações. E Israel quis ser igual às nações, quis ter um governo igual às nações, abriu mão do governo de Deus para ter um governo, de um homem governando sobre eles. Versículo de número 17 do capítulo 9, Deus constitui Saul como rei. 1 Samuel 9,17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu te falei, que te falaram, este dominará sobre o meu povo. Então, Saul foi constituído por Deus? Foi ungido por Deus? Foi, tudo isso, mas ele desobedeceu, e quando desobedecemos, meu irmão, o couro come, o juízo vem. Agora vamos lá. Saul fracassou e Deus o rejeitou. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, aquele que ele tinha levantado, aquele que ele tinha ungido, agora ele rejeitou. Então, nós não podemos ser rejeitados por Deus, nós temos que manter a nossa vida em comunhão com Deus. A pior coisa para um homem é quando Deus o rejeita. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. Jessé quem é? O pai de Davi, a casa do pai de Davi, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Tá, amados? Então, dentro dos filhos de Jessé, Deus proveu-se de um rei. Oh, Jesus! Vamos lá. 2 Samuel 7,16. Aleluia. Porém, a tua casa e o teu reino serão
firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso quer dizer o quê? Que agora Deus estava colocando uma linhagem de reis. Então o rei agora não seria mais solto, não. Quem vai ser agora? Vai ser fulano. Lá no reino de Israel, quando dividiram, era assim. Era uma ganância tremenda. Um queria ser rei, matava aquele rei, matava todos os seus descendentes e voltava, não é verdade? Se você for lá para o reino de Israel, você vai ver isso acontecendo. Mas em Judá, não. Então Deus levanta Davi, seu pai. Olha, Salomão, filho de Davi, é levantado. Perdão, aqui eu estou no outro aqui. Vamos lá. Olha lá, Salomão, filho de Davi, a história dos reis, é levantado rei em substituição a Davi, seu pai. Salomão pecou e Deus dividiu o reino no início do reinado do seu filho Roboão, em reino do norte e reino de Judá. Então Davi reinou, gerou um filho chamado Salomão, o qual ele foi o herdeiro, foi a continuação, daquele reino que não teria fim. Mas Salomão fez muita bobagem, meu irmão. Salomão levantou altares ao inimigo, dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Então, Deus puniu, não ele, mas puniu o seu filho. Então, disse Deus que não seria nos dias de Salomão, seria nos dias do seu filho Roboão. Então, lá, quando Roboão começa a governar, o reino foi dividido. O reino foi dividido. Vamos lá ver mais um pouquinho aí. O reino do norte foi composto por 10 tribos, que seguiram a Jeroboão. O reino do sul, como reino de Judá, ficou a cargo dos descendentes de Davi. Então, começa você agora no livro de Reis, no livro de Crônicas, você vai ver ali, os reis, eles falavam assim, Israel levantou-se tal rei, no 5º ano do rei tal, no 6º ano do rei tal, levantava outro rei lá em Israel. Então ele contava a história no tempo. Então você tem que se posicionar no tempo. Tem algumas Bíblias, a minha tem, uma linha do tempo em que fala dos reis, fala dos profetas, quando eles atuaram, em que época eles atuaram. Isso facilita muito o entendimento cronológico da Bíblia, tá, amados? Então, ficou a cargo dos descendentes de Davi. Vamos ver mais um pouquinho. Ambos os reinos se rebelaram contra o Senhor. Mesmo Deus dizendo que seria um reino que não teria fim para Davi, ele não está dizendo que aqueles filhos de Davi, quer dizer, os netos, os bisnetos e tataranetos e tal, fossem ser obedientes. Nós mantemos a nossa santidade, a nossa pureza, a nossa adoração a Deus, mas nós não sabemos se o nosso filho vai fazer isso, se o nosso neto vai fazer isso, O importante é que você faça, para que a bênção de Deus esteja sobre eles, as promessas de Deus estejam sobre eles. Então, tu não pode negar a Deus porque o teu filho está com uma dificuldade, teu neto está com uma dificuldade, entendeu? Espiritual. E muitas pessoas, quando um filho ou um neto se desvia, as pessoas que levaram ele a Jesus se desviam também. Então diz assim, a história, ambos os reinos se rebelaram contra o Senhor. O reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e o reino do sul foi conquistado pela Babilônia 586 anos antes de Cristo. Em 539, Deus restaura o trono de Davi, conforme sua promessa, não teria fim. A esperança messiânica, quer dizer, aquele rei que seria o Messias, se cumpriu em Jesus. Tá? Em Lucas 1, 32, 33, diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Olha aí, seu pai. Mas Jesus, o pai dele não era José, como é que é Davi? Não, da linhagem de Davi. Está mostrando aqui o pai que recebeu a promessa, tá, amados? Só para você poder entender a linguagem de Deus. No versículo 33, diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, a partir de Jesus não tem mais descendente, tem agora aqueles que creem, chama-se a igreja.
somos nós, tá, amados? Amém? Está dando para entender? Aleluia. Então vamos ver aí agora Marcos 10, é a história que todos nós conhecemos do cego de Jericó. Né? Quem conhece a história do cego de Jericó, diga amém. Então vamos lá. Marcos 10, 46 em diante. Esse rapaz, esse cego de Jericó, ele reconheceu Jesus como sendo da linhagem de Davi e o Messias prometido. Olha que coisa interessante. Então ele vem dizendo, e foram para Jericó. Quem foi para Jericó foi Jesus, seus 12 e mais os seguidores todos, tá? Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E muitas pessoas que estão à beira do caminho simbolizam as pessoas que estão perdidas, né? Mas sabem que Jesus é o Messias, sabem que Jesus é o filho de Davi. E ele aqui dizendo, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele reconheceu aquela verdade, né? Aquela verdade a respeito de Jesus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, quem reconhece Jesus como filho de Davi, é uma pessoa que tem fé, que acredita na palavra e nas promessas de Deus. Amém, queridos? Então ele vem aqui, então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Então quem tem fé em Jesus tem que seguir Jesus. Estrada fora. Aleluia. Resumo do item 1, vamos lá. As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia de Deus. Aleluia. Vamos para o item 2, que vai falar sobre os livros sapienciais e poéticos, os Eclesiastes, Provérbios e Jó, e Salmos e Cantares de Salomão, tá, amados? Então nós vamos aí, nesse item 2, agora, vamos ler na revista. Vou beber uma aguinha. Aleluia. Item 2. Ponto 1. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos, pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Então nós vamos ver alguns versículos aí que vão falar sobre este assunto, em nome de Jesus. Tá? O item 2.1, 5 livros do Antigo Testamento são chamados escritos sapienciais e poéticos e ensinam através da poesia. Nós já vimos Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Os livros sapienciais e poéticos, Eclesiastes foi escrito em prosa e os outros foram redigidos em forma de poesia. O objetivo é de alcançar o intelecto e as emoções do leitor ou ouvinte. Então, quando você lê, né, os livros que foram redigidos dessa forma, o objetivo dele é alcançar o nosso intelecto e as emoções do ouvinte, do leitor ou ouvinte. Então, quando nós vamos fazer um sepultamento, eu uso normalmente Eclesiastes capítulo 7. Né? É melhor estar na casa onde há luto do que naquela onde há
banquete, né? Onde há, porque ali se vê o fim de todos os homens. Então é isso que ele está dizendo aqui, o objetivo é alcançar o intelecto. As pessoas estão, ó, pum, despertou aquela palavra, toca lá no intelecto da pessoa e desperta ele. E as emoções dele começam, opa, podia ser eu nessa hora, eu podia estar naquele caixão. Então, entendeu como é que funciona? Então, Deus quer trabalhar dessa forma, por isso ele usa esse tipo de linguagem. Vamos lá ver o próximo aqui. Oh, meu Deus. A diferença entre prosa e poesia. Uma das principais diferenças é o uso intencional do ritmo na poesia por meio da metrificação, que não aparece na prosa. Outra diferença é a forma como os textos se apresentam em frases na prosa e em versos na poesia. A linguagem predominante em cada tipo de texto também tem diferença. A prosa costuma usar o discurso livre e direto, e a poesia a subjetividade e a linguagem de maneira estética. Aleluia. Amém, queridos? Para você poder entender a diferença de prosa e poesia. Vamos ver aí. Sabedoria prática, vamos lá, Jó 28, disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, ou apartar-se do mal, o entendimento. Então, é muito prático, né? Você toca isso na tua cabeça, lá vai lá, ó, apartar-se do mal, o entendimento. Então, é atitude. A fé sem obra é morta. Então, você tem que tomar atitudes, apartar-se do mal. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Não importa a tua cultura, teu nível cultural, Deus fala com todos os homens. Amém, queridos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Provérbios 23, 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Então, nós temos que colocar o nosso coração para ser ensinável, para ser ao ensino. E os ouvidos às palavras do conhecimento. Tu não pode dar teu ouvido a qualquer coisa não, meu irmão. Senão tu vai se poluir. Eclesiastes 7, 12. Diz assim, ó. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Tremendo isso, né? Ela protege como protege o dinheiro. Então, a pessoa acha que por ter dinheiro está protegida, mas a sabedoria protege mais, porque ela, além disso, ela tem um proveito, que ela dá vida ao seu possuidor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver outra aí, ó. Cantares 8, 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, o amor não se compra, nem se merece, né? Tem um hino aí que fala isso. O amor não se compra, nem se merece. Está lá. Então, vamos lá ver. Eclesiastes, Provérbios e Jó. Vamos ler. Agora vamos falar aqui um pouquinho agora aqui. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, indicando a enfermidade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, sabedoria, né? Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Aleluia. Vamos ver aí alguns versículos. O tema... Jesus. O tema de Eclesiastes se encontra na expressão é tudo vaidade. Eclesiastes 1:2 diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
Então, tudo que está no mundo aí é vaidade. Se a gente compra um carro novinho, olha para o vizinho, tem um outro, ele está com vaidade, está querendo comprar um igual, maior, melhor do que o do vizinho. Ele já está com o carrinho dele, meu irmão. O carrinho dele leva ele para onde ele quer. Mas ele está, ó, ele quer ter, é vaidade, ele quer ter mais do que os outros. Então, vigia. Vamos ver aí, Provérbios, tema de Provérbios, afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quem despreza o ensino e a sabedoria, meu irmão, Deus chama de louco. Aleluia. Vamos ver aí mais aí, o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Jó 1:21, e disse, no saí do ventre da minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ver agora o terceiro ponto, que fala de salmos e cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente a respeito do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o, o Senhor, na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal de fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Vamos ver aí. Salmos significa louvor, oração é adoração. Salmos também é um livro de instrução. Versículo 29, deixa eu ver aqui. Capítulo 29, versículo 2, tributai ao Senhor. Sabe o que é tributo, né, meu irmão? Tributo é obrigação. Se você não pagar imposto de renda, não pagar os tributos, IPTU, tu vai perder a casa. Né? O Estado vem e toma, porque é obrigação. Então, tributar ao Senhor quer dizer o seguinte, é uma obrigação nossa de tributar a Deus o quê? A glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Isso é tributo, meu irmão. Adoração é tributo, é obrigação nossa. Tá? Então nós não podemos, é uma instrução de Deus mesmo. Vamos ver aí, Cantares 6. Ilustra o compromisso, a intimidade e o amor no casamento. Eu sou do meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. O resumo do item 2, os livros poéticos e de sabedoria expressam a forma bela, singela e prática, a verdade e a sabedoria de Deus. Então, esses livros, eles têm o objetivo de expressar de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Amém, queridos? Vamos ver agora o item 3, nós estamos caminhando já para o fim. Uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Vamos ler lá o texto 1, que diz a mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Esdras, capítulo 9, versículo 13, fala sobre isso, nós vamos ver. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano,
Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Amém, queridos? Isso é muito importante. Olha lá, uma mensagem de soberania. Isaías 41:10, Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É até a destra de Deus, Jesus. Então, nós precisamos nos lembrar disso, tá? Vamos ver agora no item 2. Uma mensagem de sabedoria. Aleluia. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de modo legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Amém, queridos? Interessante, né? Então, nós vamos ver agora esses versículos todos que falam sobre este assunto. É muito bonito. O agir de Deus em uma pessoa é o resultado do toque divino no coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ver agora o item 3, que fala da adoração, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. O Salmo 116:3 fala sobre isso. Força, segurança e alegria. O Salmo 118, versículo 14, fala sobre isso. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11, né? Vamos ver aí algumas emoções profundas do coração: força, segurança e alegria. Salmo 118, versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Vamos ver agora a confiança, emoções profundas do coração. Confiança. Meu irmão, está passando o que for, confia. Salmo 3:3: porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Aleluia. Que versículo lindo, hein? Vamos ver mais um aí, o contrito. Salmo 6, versículo 1: o Senhor não me repreenda, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, quando Deus ficar zangado, essa é a oração: Senhor, oh, me perdoa, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. É um coração contrito. Agora vem um coração que glorifica. Salmo 8, versículo 1: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Oh, aleluia. Meu irmão, nós nascemos em Deus para glorificar o Senhor. Amém, queridos? Vamos lá ver um coração agradecido. Salmo 30, versículo 1: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste,
e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. É um coração agradecido, né? Meu irmão, passei por aquele vale, né? E o Senhor me preservou, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Por isso eu te exaltarei, ó Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Um coração arrependido. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Meu Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós temos que nos lembrar, meu irmão, vacilou, corre para os pés do Senhor, vai para os pés da cruz, como diz lá aquele cantor, né? Aos pés da cruz. Amém, queridos? O sangue de Jesus, um coração cuidadoso. Olha aí, ó, Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras. É cuidadoso. Meu irmão, nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual, do Senhor que está aqui como fonte, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quanto mais palavra você comer, mais você será fiel a Deus. Mais difícil o diabo será a obra do diabo na tua vida, porque você estará o quê? Protegendo a fonte, que é Jesus na tua vida, o teu coração. O resumo do item 3. Vamos ver aí o resumo do item 3. Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Amém, queridos? Vamos agora ler a conclusão. Está chegando a hora, ó o relógio, meu Deus, é bom, né? Aqui, no meu está 27, lá está 26:33. Conclusão: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, vamos lá na Bíblia, versículo 22. 17, versículo de número 22. O coração alegre, todos acharam? É bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tremendo, né? Faz secar os ossos. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã em que nós estudamos, Pai, sobre este assunto tão difícil. Quando eu peguei essa revista para poder, eu falei, Jesus, que assunto é esse? As histórias e as poesias falam ao coração. Que nós tenhamos um coração, Pai, ó Deus, quebrantado com relação à Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Poderoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai, nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entra com a Tua provisão, Pai, na vida do Teu povo neste domingo. Que logo mais possamos estar aqui, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para render a Ti honra, glória e louvor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos leva de volta aos nossos lares, Pai, nos livrando no caminho de volta dos acidentes, bala perdida, assalto, sequestro, e quando chegarmos em casa, possamos encontrá-la guardada e protegida por Ti, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e todo o povo que ama o Senhor, diga amém. Amém? Vamos em paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus.